A De uma reforma da maneira delegacia. bem simples, autoestima é a imagem e a opinião, positiva ou negativa, que cada um tem e faz de si mesmo. Mas isso é apenas a teoria, porque na prática, a autoestima ultimamente anda meio em baixa, principalmente nas mulheres. Quem veio conversar com a gente sobre esse assunto é a psicóloga Regiane Martins. Tudo bem, Regiane? Tudo bem? Bom, a gente sabe que não dá para manter essa coisa de estou bem todos os dias, né? Se alguém prega isso, deve ter algum outro segredo que a gente não sabe qual é. Mas é importante a gente trabalhar com a gente, principalmente quando não tá legal, né? Isso mesmo. E a gente fala aí dessa autoestima, né? Então, realmente, tem dias, como a gente estava dizendo, a gente se olha, tá tudo bem, estou, né, super bem comigo, e outros dias não. E o quanto que o externo impacta nesse nosso julgamento de nós mesmos, né? E esse externo, na verdade, não é o maior percentual, vamos colocar assim, de culpado nisso tudo. Não. A autoestima, nós temos 3 elementos que colaboram para a autoestima. Então, esses elementos, eles são o amor próprio, a autoconfiança e o autoconhecimento. E um ponto muito importante para termos a autoestima é com que a gente olhe para a gente mesmo e que a gente dê o peso adequado aos nossos pontos que precisam ser desenvolvidos e as nossas qualidades boas. Então, quando a gente consegue identificar nossos defeitos e as nossas qualidades, os nossos pontos em destaque, quando a gente consegue identificar e dar o peso adequado a cada um deles, nós conseguimos nos sentir mais seguros de nós mesmos, porque a gente sabe, né, para onde ir. Aqui é bom, aqui eu não sou bom, então, né, a gente se conhece, e aí nos sentimos mais seguros, e isso possibilita com que a gente tenha uma interação social, e agora falando do externo, né, uma interação social, um relacionamento social bem mais saudável, porque a gente sabe até onde a gente aguenta, até onde a gente pode ir, né? E isso também é autoestima. É importante a gente falar sobre entender e aceitar nossos limites, né? Porque a gente faz isso com o outro, né? Isso. Então, chega uma amiga e diz assim, meu cabelo tá branco, tal. Dificilmente eu falo assim, nossa, tá ruim mesmo. Até porque eu não enxergo esse ruim na pessoa, né? A gente normalmente não enxerga esse ruim, né? Sim. Mas sempre vai falar, não, mas tá legal, de repente aí você vai deixar, vai querer pintar, o que você vai fazer e tal. Agora parece que quando é com a gente, que horror, olha isso. Então essa coisa de a gente usar 2 pesos e 2 medidas e se maltratar, que é o que deveria ser justamente o contrário. É muito complicado, né? Isso, é complicado, é delicado, e isso pode trazer um adoecimento emocional, porque é uma cobrança interna, uma cobrança muito pesada com a gente mesmo. Por isso, de desenvolver, né, esse olhar para dentro, esse se conhecer essas capacidades que nós temos, e como eu falei, isso nos deixa seguro de nós. Então, ao momento que a gente se conhece e a gente sabe quais são nossas características, nossas habilidades, nossas competências, né? Quando a gente se conhece, a gente se aceita, né? E se aceitando, a gente consegue ter, então, partir para o externo de fora mais confiante, né? Mais seguro. E tem até uma colocação assim, que quando a gente está mais seguro, a gente acaba sofrendo menos, né? Porque a gente sabe o que aguenta, né? Sabe como interagir, quais são os limites que tem, né, para as relações. Então a gente não se permite aquilo que não faz sentido para a gente. E aí já é um nível bem alto, né, de sabedoria, maturidade e autoconhecimento. Isso. Porque existem até teorias que falam, né, que quando você entende que você ganhou peso e que tá tudo bem, se alguém chegar e falar assim, nossa, engordou, hein? Se alguém chegar com essa frase que jamais deveria falar pra ninguém no mundo, mas se chegar, eu falo assim, sim, engordei. E ponto, né? Quase querendo perguntar, e você tem o que a ver com isso? Mas aí tá tão tranquilo, você só fala, sim, engordei. E tá tudo bem.
né? Aceitação, né? E a gente sabe que isso é muito difícil porque o externo, principalmente com as redes sociais, Sim. né? Tem as pessoas que se sentem muito protegidas e que podem falar o que quiser sem respeitar ninguém e que acabam fazendo alguns ataques, né? Então, conseguir chegar nesse nível de maturidade, de não se deixar afetar pelo externo também é complicado, né? Mas é um processo e é um desenvolvimento. E como você falou da maturidade, né? A gente vem se desenvolvendo ao longo da vida. Então, se a gente se coloca um objetivo desse, de ter esse processo interno, da gente partir. Muitas vezes é preciso partir para um acompanhamento psicológico para você entrar nas suas próprias questões. A terapia é libertadora nisso, né? A psicoterapia é um processo de conhecimento, né? Então, a gente se conhecer por meio de uma psicoterapia ou por um processo que você consiga fazer ali sozinho, né? Mas a psicoterapia tem todas essas ferramentas para que isso aconteça, mas isso é possível, é um desenvolvimento, né? Tanto é possível que tem tantas pessoas que se sentem muito seguras de si, confiantes, né? E com a autoestima elevada, que é o quê? É saber as medidas, né? Então, quando a gente diz assim, ela tem a autoestima elevada, né? Mas não é só uma questão externa de que ela está bem, ela está bonita, ela está, né? Ela está magra, né? Que é o julgamento. É o máximo. Né? Máximo, tem que estar assim. magra. Então, ela ter a autoestima elevada é saber quais são os meus limites. Vou colocar um exemplo aqui, olha. Eu não sei cantar. Mas eu gosto de cantar. Então eu vou cantar e todo mundo vai dar risada. Mas eu tô me divertindo, né? Isso é ter autoestima. Então tá tudo bem, né? Sim, porque aquele julgamento externo não me afeta. Essa coisa que a gente tava falando de magra, gorda, sei lá, fora do peso. Hoje isso tá muito em alta e as redes sociais colocam muito isso, né? Você deveria perder tanto, você deveria ser mais magra, você deveria... E na verdade, muitas vezes... A gente entra nessas piras, né, de querer ser o que a gente não é, ou de brigar com o próprio corpo. A gente vê, inclusive, mulheres que fazem todo tipo de procedimento, que estariam até muito dentro do padrão, mas que ainda assim são muito infelizes porque não se enxergam como... não tem uma autoestima, né, não confiam naquilo, que está tudo bem, que não tem que agradar esse ou aquele, né? Porque... vem desse processo interno, né, Elaine? Não adianta a gente cuidar ali da aparência, que é onde se relaciona muito a questão da autoestima, né? Estar fisicamente bem é ter autoestima. Não, é mais lá no fundo, é interno, né? E você disse algo muito, muito real dos nossos dias, que é esse julgamento que nós, mulheres, recebemos de outras mulheres. Né? Então, se você é promovida no teu emprego, e você coloca na rede social, né? Quantas mulheres vão ali de coração te falar, nossa, parabéns, que máximo, né? Quantas vão fazer isso realmente de coração? Quantas vão ali por fazer meu papel social e quantas vão só julgar, né? Não, mas ela... Deve ter feito alguma coisa. Deve ter feito alguma coisa para subir. E se a gente colocar homens, né? Os homens são sinceros nisso. É uma classe unida, né? É uma classe unida. Então, se um homem é promovido, né? Os outros homens veem, nossa, que máximo, que bacana, você é o cara, né? Então, nós mulheres, a gente precisa se unir. Né? Muito mais, e a gente precisa se cuidar, e a gente precisa olhar que a dor de uma muitas vezes é a dor da outra, né? E acolher essas dores, né? Eu vou só te dar um exemplo assim. Se a gente vê uma mãe, né, que perde um filho, aquela dor a gente não vai saber, né? Se você não é mãe, se você não perder um filho, você não vai saber o que ela está passando. Mas tentar acolher essa pessoa, né, é um cuidado não só com a pessoa, mas é um cuidado social,
né? E não ficar tentando entender o que aconteceu, né? Não cabe, né? Não cabe. Mas estou só dando um exemplo aqui, né? Da gente dizer de acolher dores. Sim. Então, se você vê que uma pessoa não está ali no melhor físico que você acha que ela deveria ter, não se incomode com isso. É porque o achismo é só seu, inclusive, né? É só Cada um você pode que estar acha. como quiser. Né? Então, e se essa pessoa não se sente bem com as competências dela, com as características dela, com o jeito que ela é, física, emocional, né, internamente, que ela busque esse processo de desenvolvimento, esse treinamento de habilidades sociais, que ela vai conseguir desenvolver. Dá para chegar lá, né? Dá para chegar lá, é possível, porque é um desenvolvimento. Legal, muito obrigada, viu, Obrigada a pela você. participação.